Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h35. Bom dia para você. No ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 23 de junho de 2023. Hoje é sexta-feira. Vamos juntos com mais uma programação. As principais notícias do Brasil, de Goiás e, é claro, de nossos avenidos. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na rádio número 1 da região. Sextou, dia 23 de junho, começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. E a partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Nova vacina contra a dengue chega ao Brasil na próxima semana. Mutirão de renegociação de dívidas será nesta segunda quinzena de julho. Guarda Costeira dos Estados Unidos confirma morte dos ocupantes de submersível. Operação Escola Segura registra 368 prisões e apreensões desde abril. Deputado apresenta projeto de lei que proíbe crianças e adolescentes na parada gay em Goiás. Trecho urbano da BR-153 pode ser batizado de Íris Rezende. Naufrágio grego, pelo menos 500 pessoas estariam desaparecidas. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h37, 6h37. Mais uma vez, bom dia para você. Obrigado pela sintonia aqui com a gente na programação do nosso Jornal Verde Vale. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que uma nova vacina contra a dengue deve chegar ao Brasil na próxima semana. Composta por 4 diferentes sorotipos de vírus causador da doença, a Qdenga, da empresa Takeda Pharma Limitada, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa no mês de março. De acordo com o órgão regulador, a dose confere ampla proteção contra a dengue. Em nota, a empresa informou que o preço da vacina disponível inicialmente apenas em laboratórios particulares deve variar entre R$350 e R$500 para o consumidor final, dependendo do estado. Em São Paulo, por exemplo, o preço máximo ao consumidor autorizado pela Anvisa para as clínicas é de R$379,40. As clínicas devem utilizar esse parâmetro na composição de sua precificação final e também inclui o atendimento, a triagem, a análise da caderneta de vacinação, as orientações pré e pós-vacina, além de todo o suporte que os pacientes necessitam para se informar corretamente sobre a questão da vacinação, é o que destacou a empresa. 6h38 agora. Zanin é aprovado pelo Senado e pode ficar no STF por até 28 anos. Os detalhes com Yuri Hudson. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o nome de Cristiano Zanin para compor o Supremo Tribunal Federal. O indicado por Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga do então ministro Ricardo Lewandowski obteve 58 votos favoráveis e 18 contrários. Antes da análise pelo plenário, Zanin foi sabatinado por quase 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na fala inicial, o ex-advogado de Lula ressaltou a carreira profissional que tem. Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi estritamente, com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda durante a apresentação, Zanin prometeu que não mudará de lado quando ocupar cadeira no Supremo e que estará sempre em defesa da Constituição. Pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, do devido processo legal.
Para mim só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder. Durante a sabatina, Zanin foi questionado sobre os mais diversos temas, como aborto, drogas e direitos indígenas. No entanto, ele evitou prolongar os comentários sobre os temas. Ele sempre alegou que as matérias estão em análise pelo Supremo Tribunal Federal e, caso aprovado, poderia ser chamado a votar. Zanin atuou como advogado de Lula durante a Operação Lava Jato. Ou seja, ele tem um bom trânsito político, especialmente em siglas de esquerda. Ele, inclusive, afirmou que quer se colocar como uma ponte entre o executivo, o legislativo, com o judiciário. Um dos pontos mais aguardados durante a sabatina foram as perguntas feitas pelo senador Sérgio Moro, ex-juiz que protagonizou embates com o Zanin durante os casos da Lava Jato. Nos bastidores, senadores afirmaram que esperavam um embate mais caloroso, ou pelo menos mais duro, por parte de Moro. O ex-juiz chegou a afirmar que viu na internet que Zanin foi padrinho do casamento de Lula, o que o sabatinado negou. Moro também perguntou se Zanin se declararia impedido de julgar temas sobre Lula ou a própria Operação Lava Jato. Cristiano Zanin afirmou que analisará caso a caso antes de se declarar impedido ou suspeito. O senador Jorge Seif, do PL, criticou a relação próxima de Zanin com Lula e partidos de esquerda. Quando o presidente da República indica alguém, essa pessoa fica em suas mãos, seja por gratidão, seja por subserviência. Então, qual é a preocupação da grande população brasileira e como que o senhor vai se comportar? Mas o petista Fabiano Contarato rebateu a crítica. Toda indicação ao ministro do Supremo Tribunal Federal é uma indicação de prerrogativa do presidente da República. Muito pelo contrário, quantos ministros que foram indicados pelo governo do PT que votaram contrariamente ao presidente? Isso faz parte da democracia. Cristiano Zanin pode ficar por quase 30 anos como membro da Suprema Corte. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h42, 6h42, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes nas paradas de orgulho LGBTQI+, PN+, que aconteceram no estado de Goiás. O texto foi apresentado na última terça-feira e ainda deve ser analisado pelos deputados estaduais. O autor, deputado Cairo Salindo, PSD, justifica a medida ao dizer que o evento, mais conhecido como Parada Gay, envolve uma temática adulta que aborda questões relacionadas à diversidade sexual, identidade de gênero e orientação sexual. De acordo com o parlamentar, as crianças e adolescentes, por estarem em processo de desenvolvimento físico, emocional e psicológico, crianças e adolescentes, no caso, poderiam ter o seu bem-estar e desenvolvimento impactados de forma negativa. Agora 6h43, o assunto violência nas escolas volta a ser debatido por causa de um ataque numa escola no Paraná. Pedro Henrique Rabelo traz os detalhes deste debate. Novamente o tema violência nas escolas voltou a ser debatido. Desta vez por conta do ataque a uma escola de Cambé, no norte do Paraná. Um casal de adolescentes morreu após serem atingidos por um jovem que entrou armado na escola. Acende o sinal de alerta, mas não altera o que vem sendo executado pela Polícia Militar aqui em Goiás. A gente continua trabalhando com outros órgãos, o Ministério Público tem feito uma coordenação com outros órgãos para que a gente continue trabalhando a segurança nas escolas. Então, assim, a comunicação da PM, do Batalhão Escolar, com a Secretaria de Educação é contínua nesse sentido de melhorar a segurança para os alunos, para a comunidade escolar como um todo. Desde o mês de abril, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, determinou um investimento de R$1.800.000 para a aquisição de detectores de metal para as escolas. Esses aparelhos foram distribuídos no estado inteiro. Outra forma de prevenção é a divulgação de informações, como essa cartilha da PM Goiás, Protocolo de Segurança das Escolas, onde diretores, professores e os próprios alunos têm recomendações oficiais de como proceder em uma situação de perigo em ambiente escolar. A gente continua com essa operação, com esse detector de metal em funcionamento. Então, assim,
essas ações, elas continuaram, elas não foram só naquele período, né? Então a gente pode garantir até para toda a comunidade escolar que pelo menos aqui em Goiás nós estamos tomando todas as providências para que a gente continue mantendo segura nossas escolas. O estado de Goiás tem 246 municípios e em todos eles tem no mínimo uma escola. Então é fundamental que a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Educação continuem levando informações e realizando trabalhos preventivos em todo o estado. A gente tem feito instruções ou tem trabalhado para que a gente leve as instruções daquilo que tem sido feito na capital no interior. Então a gente está assim trabalhando para que a gente tenha a instrução, tenha passagem de conhecimento, né, para os policiais lá de todos os municípios de Goiás, para que eles consigam operar da mesma forma que a gente faz aqui. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6 horas e 46 minutos agora. E o Bragantino atropelou o Flamengo em Bragança Paulista pela 11ª rodada do Brasileirão e entrou na briga pelo G6 do Brasileirão. Daliano, o time da casa goleou os rubro-negros por 4-0 sob o comando do jovem atacante Mosquera, autor de 2 gols. A derrota interrompeu uma sequência de 10 jogos de invencibilidade do Fla, que ficou 8 pontos longe da liderança. O Bragantino volta a campo no próximo domingo às 18h30, horário de Brasília, contra o Goiás, fora de casa pela 12ª rodada do Brasileirão. Antes, na quarta-feira, às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Alcas pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. Os vencimentos futuros do milho finalizaram a sessão de ontem com quedas da Bolsa de Chicago. O contrato julho 23 registrou baixa de 10,50 pontos e negociado a $6,60 por bushel, enquanto setembro 23 fechou o dia com perda de 6,50 pontos e cotado a $6,17 por bushel. No caso do dezembro 23, encerrou o dia negociado a $6,20 por bushel e teve uma desvalorização de 8 pontos, enquanto o janeiro 24 finalizou com um recuo de 7,75 pontos em $6,28 por bushel. De acordo com informações da Farm Futures, os contratos futuros do milho caíram mais de 1% em função da realização de lucros nesta sessão. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 6h52, 6h52. No próximo intervalo, logo após, mutirão de renegociação de dívidas será na segunda quinzena de julho. Guarda Costeira dos Estados Unidos confirma a morte de ocupantes do submersível. Estes e outros detalhes em instantes aqui no Jornal Verde Vale. Aguarde. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai realizar na segunda quinzena do mês que vem um mutirão nacional de renegociação de dívidas para pagamento de débitos de consumo. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta quinta-feira em Brasília. Esse será o primeiro dos mutirões que deverão ser periódicos, conforme previsto em decreto assinado pelo presidente Lula na última segunda-feira. O decreto elevou o valor do mínimo da renda mensal existencial de R$303 para R$600 para superendividados, que são pessoas que não conseguem pagar suas dívidas e manter o mínimo para sobreviver. O objetivo da medida é proteger os consumidores superendividados para que não ocorra o comprometimento do mínimo necessário para o pagamento de despesas básicas, como água e luz. 7-2. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, que trabalha nas buscas do submersível desaparecido no Oceano Atlântico em uma área próxima aos restos do Titanic, confirmou a morte de todos os 5 ocupantes da embarcação. Em coletiva, o contra-almirante da Guarda Costeira, John Malger, afirmou que houve uma implosão na embarcação. Mais cedo, os responsáveis pelas buscas confirmaram ter encontrado destroços em uma área perto do Titanic. Esse é um ambiente imperdoável no chão do oceano. Os destroços são consistentes com uma catástrofe, implosão da embarcação, disse Malger. Segundo ele, os detritos encontrados indicam perda de pressão na cabine do Titã, o submersível utilizado em expedições turísticas aos restos do navio afundado em abril de 1912. Em nota, a Ocean Gate, responsável pelo Titã,
também confirmou a morte dos passageiros do submersível, dizendo lamentável a perda das vidas. O Titanic, que afundou em 1912 em sua viagem inaugural depois de atingir um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas, está a cerca de 1.450 quilômetros a leste de Cape Cod, nos Estados Unidos, e 640 quilômetros ao sul de St. Johnson, no Canadá. Agora 7:03, 7:03. Mitos sobre a polio ameaçam a volta do Brasil do vírus. O Bruno Moreira traz os detalhes desta informação. A poliomielite foi declarada eliminada no Brasil há quase 30 anos, mas apresenta risco de ser reintroduzida diante das baixas coberturas vacinais no país. A doença altamente contagiosa também é conhecida como pólio ou paralisia infantil. Em casos graves, a infecção pelo polivírus selvagem pode provocar paralisias musculares em questão de horas. A farmacêutica, imunologista e gerente de assuntos médicos de vacinas da GSK, Ana Medina, esclarece mitos e verdades sobre a doença e chama a atenção para os sintomas. Muitas vezes o início da infecção parece com resfriado, febre, dor de cabeça ou até um enjoo, mas uma parcela menor dessas pessoas vai desenvolver a forma mais grave da doença, que pode desenvolver como meningite ou paralisia. O principal e mais preocupante sintoma é a paralisia, porque ele pode paralisar músculos importantes, como aqueles que são responsáveis pela respiração, e assim fazer a pessoa ficar com uma dificuldade respiratória e até ir a óbito. Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 5 anos, a polio também pode ocorrer em adultos que não foram imunizados. A doença é transmitida geralmente através da boca, a partir do contato direto com fezes contaminadas com o vírus ou por água e alimentos contaminados por essas fezes, a chamada transmissão via fecal-oral. Outra forma de transmissão também pode ser pela via oral-oral, ou seja, através de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. A paralisia causada pela doença pode ser permanente e a chance de reintrodução do vírus no Brasil é real. Desde 2015, o país não cumpre a meta de 95% do público-alvo vacinado. A vacinação está disponível tanto na rede pública quanto na rede privada de vacinação. É importante consultar o seu médico para ver se a vacinação é adequada, se você já tem o esquema completo. Além da vacinação, é sempre importante lembrar de outros hábitos de higiene que previnem contra doenças infecciosas de uma forma geral, como lavar bem as mãos, usar máscara caso tenha algum sintoma respiratório e manter bons hábitos de higiene de uma forma geral. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas conforme recomendação das sociedades médicas e do Programa Nacional de Imunizações. A vacina deve ser aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade. As doses de reforço são previstas para entre 15 e 18 meses e depois entre os 4 e 5 anos. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:06 agora. E tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que pretende batizar o trecho urbano da BR-153 em Goiânia com o nome do ex-governador e ex-prefeito Íris Rezende Machado. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votado em plenário. A real intenção, segundo os vereadores Sabrina Garcês, do Republicanos, e Anselmo Pereira, do MDB, autores da proposta, é renomear o trecho que será transformado futuramente em Via Expressa de Goiânia. A medida depende, no entanto, da conclusão do anel viário da BR-153. Assim, a rodovia será desviada do atual projeto e a atual pista vai se tornar uma via expressa, recebendo o nome de Íris Rezende. 7:07. Uma operação da Polícia Civil cumpre, nesse momento, mandados contra investigados por crime de estelionato e associação criminosa em Goiás. Ainda não se tem notícias das cidades em que estão envolvidas essa ação. Chamada de Ilusão, cumpre 8 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão em 5 municípios goianos.
Registros de pessoas atacadas por animais peçonhentos vem aumentando em Goiás e acende esse alerta aí, principalmente para os pais. Quem traz os detalhes é Jaqueline Moura. Só este mês foram 3 ataques de animais peçonhentos em crianças goianas. Na capital, a menina Melissa foi picada por uma cobra quando ia dormir. Ela foi atendida e passa bem. Na semana passada, em Catalão, a pequena Júlia foi picada por um escorpião. A família agiu rapidamente, levou a criança para o hospital e ela está fora de perigo. Já o Lorenzo, de 6 anos, que morava em Morrinhos, não teve a mesma sorte. Ele também foi vítima de uma picada de escorpião. Chegou a ser levado para a emergência, mas não resistiu. O número de ocorrências envolvendo esses animais tem crescido a cada ano no estado. De janeiro até agora, já foram 1.129 casos com 2 mortes. Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de venenos no corpo e em sua estrutura, dentes, ferrões e espinhos. Geralmente, esses animais só usam o veneno para capturar suas presas ou para se defender do predador e só atacam o ser humano quando se sentem ameaçados. Normalmente, a gente tem não só esses casos, mas todos os dias aqui no CEATOX, a gente tem várias notificações e vários casos de médicos, de enfermeiros que ligam e informam esses casos. Só, por exemplo, de 2021 para cá, até agora junho de 2023, a gente já teve quase 23 mil notificações de acidentes por animais peçonhentos só no estado de Goiás. Lembrando que muitos casos são subnotificados, a gente não chega a ficar sabendo. Esse aqui, só os casos notificados. Nesta época do ano, em Goiás, o clima é propício para visitas inesperadas desses animais. Em casa, é preciso tomar alguns cuidados. Por precaução, no caso de escorpiões, o ideal seria sempre fazer uma conferência da nossa roupa antes, seja camisas, calças, especialmente sapatos, entendeu? Dá uma batidinha no fundo do sapato para ver se não tem algum animal ali dentro, escondido, porque é um ambiente ideal para escorpiões, é um lugar escuro e úmido, então para eles se sentem em casa. E no caso de cobras, é sempre bom, o caso que tenham jardins, a gente realizar a limpeza do quintal, né? Deixar ali a grama podada, sem folhas. O biólogo explica ainda que é importante saber como proceder ao encontrar um animal peçonhento. Nunca tentar matá-lo. E em caso de ataque, é preciso higienizar o ferimento e procurar um médico rapidamente. O ideal é a gente chamar o corpo de bombeiros ou a AMA para fazer o resgate seguro desse animal. No caso de picada desses animais, o correto seria fazer a higienização do local com água e sabão, certo? Sabão de preferência neutro. Não aplicar nenhum tipo de medicação por cima, tá? Não realizar nenhum tipo de atadura no local. O pessoal costuma pegar e utilizar cinto ali para fazer compressa. Não é o indicado, mas sim correr imediatamente para hospitais que são referências no tratamento de picadas de animais selvagens. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E o Botafogo é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, na quinta-feira, a equipe visitou Cuiabá e venceu por 1-0. Gol de pênalti marcado pelo artilheiro Tiquinho Soares. Apesar do resultado positivo do time carioca, o Cuiabá foi quem dominou o jogo e criou mais chances nos 90 minutos. Foram 23 finalizações do Dourado contra 5 do Glorioso. E o Santos acabou demitindo Odair Hellmann após a derrota no Clássico. Cadu Macri traz os detalhes. A derrota para o Corinthians no Clássico da última quarta-feira na Vila Belmiro foi a gota d'água para o técnico Odair Hellmann no Santos. A diretoria do Peixe optou pela demissão do treinador, tendo em vista 2 fatores. O primeiro, a sequência de 9 jogos da equipe sem vencer na temporada. O segundo, o time, no entendimento da diretoria, não evoluiu após 10 dias sem jogos na pausa para a data FIFA. Odair Hellmann deixa o Santos na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, mas eliminado das Copas do Brasil e Sul-Americana.
Pelo clube, em 34 partidas, conquistou 11 vitórias, teve 12 empates e sofreu 11 derrotas. O coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, que era uma das pessoas que mais defendiam Odair na diretoria, foi voto vencido, mas continua no clube. O nome preferido para a vaga é o de Fábio Carilli, que comandou o Peixe em 2021. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13, 7h13. Os futuros da soja negociado na Bolsa de Chicago trabalharam valorizações na manhã de ontem. Por volta das 13h25 horário de Brasília, os contratos futuros trabalhavam os fortes altas entre 34,1 e 45,25 pontos, com julho valendo $14,50 e o agosto $13,99 por bushel. Segundo informações da Success Farm, os vencimentos operam com realização de lucros após ganhos na última sessão e também estão monitorando com atenção o tempo seco, que continua sendo uma preocupação para produtores de soja e grãos dos Estados Unidos. Pouca ou nenhuma chuva caiu em vários estados importantes, incluindo partes de Iowa, Illinois, Indiana, na semana passada, e de acordo com os dados da página de precipitação de serviços nacionais, informou a Success Farming, da empresa especializada no ramo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h14 e o Procon de Goiás alerta para golpe da falsa notificação. Os detalhes você confere com Marcelo Tavares. O Procon Goiás recebeu algumas denúncias de que o nome do órgão tem sido usado como isca em possíveis golpes. Empresários e fornecedores afirmam que receberam mensagens apontando para uma suposta reclamação contra os seus estabelecimentos no Procon Goiás. Ao final da mensagem, que é enviada via SMS e e-mail, há um link sugerindo que se verifique o suposto auto de notificação. Ao clicar e baixar esse arquivo, os golpistas podem conseguir acesso aos dados da vítima. Diante disso, o Procon Goiás esclarece que não envia e-mail aos consumidores e fornecedores que não possuem processos em tramitação no órgão. Deixa claro também que só se comunica via e-mails oficiais que possuem o domínio @procon.go.gov.br. A entidade explica ainda que as notificações às empresas jamais são feitas via meio eletrônico, mas somente via AR, o aviso de recebimento, ou pelos correios. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agora 7h15, 7h15, logo após o intervalo comercial, você vai conferir aqui no Jornal Verde Vale. Naufrágio grego. Pelo menos 500 pessoas estariam desaparecidas. Operação Escola Segura registra 368 prisões e apreensões desde abril. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h24, 7h24, estamos chegando com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, atualizou ontem os dados da Operação Escola Segura, coordenada pela pasta por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. Desde o dia 6 de abril foram realizadas 368 prisões e, no caso de menores de idade, apreensões. A Operação Escola Segura atua com ações preventivas e repressivas 24 horas por dia. O ministro Flávio Dino enfatiza que as ações não têm data para acabar. A Operação Escola Segura continua. Temos eventos desafiadores, eventos tristes e tragédias. Por isso, infelizmente, nós lamentamos e solidarizamos profundamente. Até o momento, a Operação Escola Segura registra 3.396 boletins de ocorrências relacionadas à violência nas escolas de todo o Brasil. Além disso, 1.595 adolescentes e suspeitos foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos pelas polícias estaduais. O ministro divulgou que 2.830 casos estão sendo investigados. O balanço da Operação Escola Segura ainda registra 368 buscas e apreensões pelos agentes do Estado de objetos que podem auxiliar em investigações. Agora 7h25, naufrágio grego. Pelo menos 500 pessoas estariam desaparecidas. Alexandre Fiore traz os detalhes dessa tragédia.
A justiça grega deteve 9 egípcios acusados de tráfico de seres humanos pelo naufrágio de um barco de imigrantes na última semana. Oficialmente, até o momento, são 82 mortos. Apenas 104 pessoas foram resgatadas com vida. As autoridades acreditam que havia até 700 pessoas a bordo. O que, se confirmado, leva a pelo menos 500 desaparecidos. O governo grego tem sido acusado de negligência por não atuar no resgate e uma investigação foi solicitada pela ONU. Enquanto governos não assumem responsabilidades para ajudar em resgates no mar Mediterrâneo, ONGs têm trabalhado para resgatar essas pessoas desesperadas. Segundo Médicos Sem Fronteiras, desde 2014, há um registro de mais de 26 mil mortos ou desaparecidos, número que pode ser maior, pois não leva em conta os naufrágios não relatados. O chefe da missão da ONG nos Balcãs, Dútios Stellerini, acompanha os trabalhos em Malacassa, onde chegaram os primeiros resgatados. Eles testemunharam mortes e estão muito afetados mentalmente. Providenciamos atendimento médico e mental para apoiá-los nessa situação. O médico Dimitros Papanicolaou fala sobre a situação no acampamento, que além de adultos, contava com 8 crianças desacompanhadas. Hemos de comentar que as pessoas estão desgastadas, estão destroçadas psicologicamente. Temos que comentar que as pessoas estão desgastadas, despedaçadas psicologicamente e em condições sérias, porque sofreram fome, passaram 5 dias sem comer. Porque han sofrido hambre, han passado 5 dias sem comer. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 1.300 pessoas já morreram ou desapareceram só neste ano, tentando concluir a travessia do Mediterrâneo. A maioria desses refugiados são de países como Bangladesh, Eritreia, Síria, Nigéria, Sudão, Afeganistão e Paquistão. A Médicos Sem Fronteiras informa que muitos dos resgatados são sobreviventes de tortura ou violência sexual. Desde 2015, foram atendidas mais de 87 mil pessoas em 539 operações de resgate, a maioria em águas internacionais entre a Líbia, Itália e Malta. Agência Rádio Web, em parceria com Médicos Sem Fronteiras, com informações internacionais, Alexandre. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. O governador Ronaldo Caiado amplia a segurança no entorno do Distrito Federal. Juliana Carnevale traz os detalhes. O governador Ronaldo Caiado levou mais benefícios de segurança aos moradores do entorno do Distrito Federal. Em Valparaíso de Goiás, o governador inaugurou a 26ª Companhia Independente de Bombeiro Militar. O novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás recebeu recursos, efetivo, viaturas e equipamentos operacionais, possibilitando o atendimento a aproximadamente 350 mil pessoas das cidades de Valparaíso e de Novo Gama. A unidade conta com um pronto atendimento de emergências, resgate pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento, defesa civil, entre outras atividades da corporação. O governador Ronaldo Caiado ressalta a importância do novo quartel dos bombeiros para a população da região. Isso muda o perfil da cidade, muda. As empresas vêm para cá com mais garantia, as pessoas que aqui vivem têm esse socorro imediato, não precisa de recorrer à distância, está aqui. E além do mais, a estrutura com que foi construída mostra o respeito, e essa área, essa construção toda foi bancada pela Prefeitura Municipal, num valor significativo de R$2 milhões, e o governo do estado entra com os bombeiros militares também, com toda também a estrutura de caminhões, de aparelhagem necessária para que eles possam fazer aqui um bom serviço. Então, essa parceria é que dá certo e que está melhorando nosso estado. Ainda no entorno do Distrito Federal, Caiado vistoriou obras do presídio de Novo Gama. A construção foi retomada pelo governo de Goiás e tem previsão de conclusão no ano que vem. Estão sendo investidos R$17 milhões e 800 mil do Tesouro Estadual no empreendimento, que é executado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Caiado ressaltou o esforço do seu governo para a segurança do estado de Goiás.
essa região hoje é uma região pacificada, é uma região onde aqui o cidadão hoje sabe que tem segurança pública e que nós estamos ampliando as nossas penitenciárias para que as pessoas venham realmente cumprir pena. Aqui as pessoas terão aquilo que se é exigido numa penitenciária, mas dentro de um critério também do ponto de vista educativo e cumprimento da pena, para que não seja o que era antes de eu assumir do Estado, quartel-general de facções dentro das penitenciárias. Hoje, penitenciária em Goiás tem conduta de comportamento e todos sabem realmente como fazê-la para que não seja ali transformada em uma ação criminosa para fora dos presídios. Além das obras de segurança pública, o governador Ronaldo Caiado entregou em Novo Gama as obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água do município. Com investimento de quase 10 milhões de reais, o complexo de obras conta com a construção de 30 quilômetros de redes de distribuição de água tratada, estação de tratamento de água de última geração, além da construção de 3 novos reservatórios com capacidade total para até 550 mil litros de água. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h32, 7h32, vamos às informações locais dessas últimas 24 horas. Lamentavelmente, nós tivemos um acidente com vítima fatal registrado na tarde de ontem. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Vamos aos destaques do Corpo de Bombeiros. Foram realizadas 16 ocorrências. E nós temos aqui alguns destaques da tarde de ontem, dia todo, aliás. Ontem, por volta do 12h45, ali na 6ª Avenida, cruzamento com a Avenida 9, no bairro Costa Neri, teve um acidente envolvendo carro e moto. No acidente, colidiram um veículo Fiat Palio e uma moto, vitimando uma pessoa. O condutor da moto, 57 anos de idade, queixava-se de dores, no membro superior esquerdo, na região do cotovelo, e apresentava escoriações leves nos braços e pernas. A vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento aqui de Mineiros. Registrado também acidente de trânsito por volta das 17 horas, foi na Rua 18 com a Avenida 3, na Vila Cardoso, também envolvendo carro e moto. Um veículo, um Renault Clio, colidiu contra uma NXR, vitimando uma pessoa. A condutora da moto, de 33 anos de idade, apresentava um corte contuso no rosto, na região do queixo, escoriações profundas nos braços, tórax e perna. Também foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Ainda foi realizado outro atendimento a vítimas de acidente de trânsito envolvendo carro e bicicleta. Isso por volta das 17h05, foi na Avenida Hino Resende, no setor Leontino. No acidente colidiram um veículo Gol e uma bicicleta, vitimando uma pessoa, Teve aí essa informação também. Estava com algumas escoriações conscientes também. Registrado ainda atendimento a acidente de trânsito por volta das 18 horas. 2 carros de passeio na Antônio Carlos Paniago e uma moto. 2 carros de passeio e uma moto ali na Avenida Antônio Carlos Paniago, setor Manuel Abrão. No acidente, um veículo Fiat Uno colidiu contra uma moto, uma Honda Titan, também atingiu um veículo Citroën C4, vitimando uma pessoa. O condutor da moto, 18 anos de idade, apresentava uma fratura exposta na perna esquerda com intensa hemorragia e um corte profundo sem fratura no joelho esquerdo e escoriações profundas no corpo todo. A vítima estava consciente, mas com muita dor, e após ser imobilizada pelo serviço de resgate, foi encaminhada para atendimento médico na UPA de Mineiros. Nos demais veículos não tiveram vítimas com ferimentos, sendo realizada a desobstrução da via e orientados os condutores quanto aos procedimentos necessários. Então nós tivemos esse acidente com maior gravidade, onde esse condutor da moto se envolveu num acidente envolvendo mais 2 carros, ele teve esses ferimentos graves. Agora também tivemos registrado lá no setor oeste um acidente de trânsito, lamentavelmente com vítima fatal. A equipe da polícia registrou o boletim, onde foi registrado, de acordo aí com testemunhas no local, a condutora de um veículo Gol, ela trafegava ali naquele setor, no setor oeste,
quando, né, o condutor de uma moto, uma Honda Bis, no cruzamento das vias, teve ali a colisão lateral entre os veículos, causando dano material de pequena monta no veículo Gol e dano material aí de média monta na motocicleta. A mulher, né, do carro aí, a condutora, sofreu escoriações leves no braço esquerdo. Já o condutor da moto, ele sofreu lesões graves na região da cabeça, sendo socorrido e encaminhado até a unidade de pronto atendimento pelo SAMU. Entretanto, o veículo foi liberado no local, falta de guincho na cidade. O veículo ficou sob a responsabilidade de alguém que mora ali na região. Posteriormente, a equipe da polícia foi até a unidade de pronto atendimento aqui de Nossa Mineiros, onde o médico de plantão informou, né, que a vítima aí da moto chegou já sem vida aí na unidade de pronto atendimento, onde o médico do SAMU tentou por várias vezes reanimação, não sendo possível salvar a sua vida. Então registrou aí esse fato, lamentavelmente, esse acidente de trânsito ali no setor oeste, né, onde vitimou esse jovem, esse rapaz, nesse acidente de trânsito. As causas, né, os motivos devem ser investigados agora também pela Polícia Civil de Nossa Mineiros. 7h37, a gente gira.